Oi, gente, boa tarde para vocês. Esperar todo mundo entrar para a gente começar a nossa aula de precificação. Esperar mais um pouquinho, né? Boa tarde, pessoal. Uma pena que a gente não consegue se... Vocês me veem, mas eu não consigo ver vocês, né? Eu adoro dar aula olhando no olho dos alunos para ver se vocês estão acompanhando, entendendo. Então, para mim é uma novidade dar esse tipo de aula dessa forma. Já havia conversado com a Alê, ela já havia me convidado para dar essa aula nas especializações e esse ano eu estou reduzindo as viagens. Ela, vamos fazer mesmo que seja online e tudo. E você vê que tudo tem um lado bom, né? Apesar de toda essa confusão com o coronavírus, todo esse problema que a gente vai ter que enfrentar a partir de agora, né? Com muitos cuidados, talvez desacelerando o consultório. Mesmo com toda essa parte ruim, acabou aparecendo a oportunidade para eu estar aqui com vocês, falando sobre algo que mudou muito a minha vida profissional e que eu gosto muito de compartilhar, que é como que o dentista faz para calcular os seus preços. Deixa eu ver aqui, boa tarde, pessoal. Olá. Opa, já estamos com 30 alunos. Não sei se a Lele, você me dá um oi a hora que eu posso começar. Se a gente espera mais um pouquinho, fico aqui em stand-by, esperando para a gente começar mesmo. Então é um formato diferente, vocês estão me vendo, mas eu não consigo vê-los, mas eu consigo acompanhar aqui o chat. E qualquer dúvida podem ir escrevendo, que a gente vai no bate-papo respondendo, conversando, porque eu sempre falo que isso era um conteúdo que a gente tinha que ter aprendido na faculdade, porque faz muita falta. Eu tenho 23 anos de formada e eu comecei a aprender sobre isso há alguns anos atrás, infelizmente. E toda a minha situação financeira mesmo, profissional, estaria diferente se eu soubesse calcular corretamente. Não que é ruim, não é isso, mas muitos e muitos procedimentos eu acabei tirando do bolso, não recebendo adequadamente. Muitas vezes eu tenho o coração muito mole, então eu acabo parcelava em várias vezes no cartão, sem me dar conta que a operadora do cartão ela cobra por isso, né? Então foram muitas situações que poderiam ter tido um desfecho melhor. Então, ter tido um respaldo financeiro melhor, ter podido ter uma tranquilidade financeira antes, né? A gente tem que trabalhar tanto, pagar tanta conta. Odontologia é um investimento tão alto e então faz muita diferença esse conhecimento e aplicá-lo no nosso dia a dia no consultório. Ótimo tema, que bom. Vamos esperar 5 minutinhos. Ok, Lelê? Ah, linda, você que tá linda aí. Eu tô meio de molho aqui, pessoal, contando pra vocês, né? Eu voltei de viagem. Meu grande sonho sempre foi conhecer Paris. E aí eu fiz 45. Meu marido me deu de presente, você acha? Olha, a alegria tá durando um pouco. E não, foi muito especial. E aí acabou acontecendo todo esse problema do corona, mas quando a gente foi, não estava tão drástico, né? Tava tudo aberto, tudo funcionando. A gente já até pensou em cancelar a viagem, mas as empresas aéreas não estavam reembolsando, nem deixando remarcar, então ia ter um alto custo e ninguém estava indicando que se cancelassem viagens, então a gente foi. Chegou lá, a gente aproveitou, tava tudo tranquilo. Eu fui com as minhas filhas tomando muito cuidado. A gente parecia uns loucos, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente sentou na poltrona do avião e limpamos tudo, mesinha, a telinha e tudo mais, para evitar, né, ficar tocando em lugares que tem alto risco de contaminação. Minhas filhas, álcool gel no bolso de cada uma, bem neurótica com tudo isso. A gente voltou e a hora que eu voltei foi aquele boom, né? Em 2 dias que eu tava aqui, tudo fechado, já a França com tudo fechado, com os casos explodindo lá. E como a gente é considerado grupo de risco,
estamos em quarentena, minha família toda. É... E aí assim, a gente chega, né? Olha como o dentista é uma profissão que exige muito controle dos nervos, né? A gente chega, fica 2 semanas sem trabalhar e já gasta, né? Gastar em euro não é fácil. E aí a gente chega para trabalhar, estava bem disposta. E esse balde de água fria, né? Cursos cancelados, os meus que eu ia dar também cancelados, a remanejar a agenda para seguir a orientação do governo de ficar longe 7 dias. E é isso, mas está tudo certo, a gente vai passar por essa e estamos aqui, né? Daí acabou dando certo também dessa aula ser mais cedo, que eu tinha falado para a Lelê do céu, tô com a agenda lotada, mas eu dou a aula pro pessoal depois do final do expediente, tranquilo, das 7 às 9 da noite, horário que você achar melhor. Ela, não, tudo bem. Aí como teve essa orientação de ficar em quarentena e tudo mais, falei para ela, Lê, tô livre, a gente pode fazer aula mais cedo. Mas tá tudo certo, né? A gente vai ter que enfrentar, não tem outra forma. Confesso que fiquei muito preocupada também. Eu estava conversando com a Lê, com umas outras amigas, e hoje mesmo eu postei no Instagram algumas orientações para a gente continuar os atendimentos com muita cautela, espaçando mais e tudo mais. Mas eu não sei, talvez chegue num momento que a gente tenha que fechar o consultório e deixar só para emergências. Eu acho que talvez esse momento chegue. Mas por enquanto eu acho que ainda dá para a gente ir controlando, atendendo menos, tendo um espaço entre pacientes para correta higienização do consultório. Se vocês quiserem, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, se a Lelê quiser, numa próxima oportunidade, sobre biossegurança, que é um assunto que eu gosto muito. Podemos começar, oba! Legal, é muito difícil realmente dar preço, então vamos conversar sobre isso. Vou ficar atenta aqui no chat, tá bom? Então, como calcular a sua tabela de preços é o que a gente vai conversar hoje. Vocês, acho que todos já me conhecem, né? Eu também sou especialista em DTM, odontologia estética. Vou passar rapidinho que vocês me encontram lá no Instagram, no Dicas para Dentistas e no Dicas da, e aqui no YouTube também. Eu e a Lelê começamos praticamente juntas, né, Lelê? A gente faz um trabalho muito sério nas redes sociais e é uma coisa que dá uma satisfação muito grande, tanto feedback que a gente recebe dos colegas de que o conteúdo está sendo muito bom, de que ajudou muito. E esse conteúdo de precificação, ele surgiu justamente por uma demanda que eu acabei tendo, saindo, né, para dar cursos aí por esse Brasilzão. E todos os colegas chegavam para mim e falavam assim, como você cobra, né? Mas quanto você cobra por essa faceta? Quanto você cobra por esse procedimento? E assim, eu não tenho nenhum problema em falar quanto eu cobro, mas a minha realidade é uma e a de vocês pode ser completamente diferente. Então é importante que o dentista entenda que o consultório, ele é uma empresa. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Você sabe que o tempo inteiro eu tenho que falar isso para mim, porque eu tenho um olhar muito maternal para o consultório, uma coisa muito de ajudar, de querer atender os pacientes, de querer fazer da forma como eles podem pagar, e não pode ser por esse caminho. A gente vai fazer caridade, mas ali a gente vai escolher para quem a gente quer fazer caridade. Fora isso, o consultório precisa dar lucro, ele é uma empresa. Então, como que a gente aprendeu? A gente, na verdade, não aprendeu isso na faculdade, né? A gente ia de uma forma muito aleatória, né? Perguntando para colegas, né? Olhando mais ou menos o preço da concorrência, olhando o preço de material. E a gente aprendeu, eu aprendi, eu acho que vocês também têm essa historinha na cabeça, que quando você tinha um procedimento que envolvia protético, a gente pegava o valor do protético e multiplicava por 3 ou por 4, né? Mas eu aprendi por 3 e aí você dava o preço final.
Então a gente aprendeu dessa forma, olha que maneira mais empírica, né? Perguntando para os concorrentes, para colegas, quanto que você cobra, eu vou comprar mais ou menos igual, olhando mais ou menos o precinho de material e tendo essa conduta em relação a tratamentos que envolviam protético. E por que isso é errado, né? A gente não pode trabalhar dessa forma, não pode continuar dessa forma também. Primeiro porque o seu custo não é o mesmo do seu concorrente. Então, por exemplo, aqui o meu consultório, eu tenho 2 cadeiras. Eu pago aluguel, pago condomínio, pago estacionamento, então ele tem um custo. Talvez o seu consultório seja num imóvel próprio, que você não pague condomínio, não pague aluguel, não precise pagar estacionamento e você tenha uma cadeira. Ou pode ser que você tenha um imóvel próprio com 3 cadeiras. Cada um vai ter uma situação, então é muito importante que você calcule a sua situação e não esqueça um pouco da concorrência nesse momento. E você pode, precificando de uma forma empírica, como a gente conversou, como a gente sempre aprendeu fazia, né, dessa forma de ficar perguntando, você pode tá cobrando valores no mínimo necessário para o seu negócio ser viável. Então, às vezes você está cobrando um valor que era o que estava acontecendo comigo, eu vou contar a minha história para vocês no decorrer da aula. Então, tinham procedimentos que realmente eu tirava do bolso para trabalhar. Então, a gente não pode continuar trabalhando dessa forma. A gente precisa saber qual é o valor mínimo, aquele mínimo para você não perder dinheiro, tá? Bom, o que aconteceu? Quando eu estava mais ou menos com 15 anos de formada, 16 anos de formada, eu conheci uma professora que dava cursos muito interessantes. Eu sempre falo que a vida é muito engraçada, né? Porque essa professora eu conheci indo no congresso e assistindo sabe aquelas aulas gratuitas que as empresas disponibilizam? Era uma aula lá no estande da Morelli e a professora era a Gleice, do Dicas para Clínicas. E ela tinha um curso que eu achei incrível, que é o estilo Disney de atendimento ao cliente. Então eu adorei o curso e aí ela fez uma divulgação de um curso que ela tinha de administração de consultório, de gestão. Como eu gostei muito dela, achei ela muito didática, eu fui para São Paulo, eu sou aqui de Americana, que é próximo a São Paulo, e fui para São Paulo fazer esse curso dela. Chegou lá, ela deu um exemplo de uma tabela de preços e a hora que eu olhei assim, eu fiquei assim, meu Deus, ela deu o exemplo que tinha acabado de acontecer uma semana antes no meu consultório. Era um exemplo de uma extração de um dente do siso e que eu tinha um colega que faz extração no meu consultório e eu achei que eu estava arrasando, né? Na época ele cobrava 250 cada siso, ele fez os 2, então R$500. Eu fiquei com dó dele, porque eu falei assim, meu, quanto que eu vou dar para ele, né? Todo o trabalho é dele, eu vou dar 50%. E eu achei que eu estava ganhando R$250 assim, livre. Falei, nossa, que legal, né? Ganhei 250, e sendo que o outro profissional que veio no meu consultório para fazer. Só que a hora que ela mostrou a tabela de preços, na verdade, eu não tinha pensado no custo da hora clínica do meu consultório, que ele usou. Então ele usou 2 horas clínicas e depois quem tirou o ponto fui eu. Quem passou no cartão o valor fui eu. Quem deu o imposto de renda fui eu. Quem deu o kit estéreo e fez toda a asepsia do consultório depois fui eu. Então sobrou para mim R$9. A hora que eu vi aquele exemplo, eu fiquei chocada. Eu voltei para casa e meu marido é da área de ele é analista de sistemas, né, programador. Então, o lado matemático dele é muito melhor do que o meu. E eu acho que durante todo esse tempo ele pensava que eu sabia como cobrar e como ele sempre trabalhou fora, em outras empresas, a gente acabou nunca tendo muito tempo para pensar na administração do consultório. Então, o consultório entra dinheiro, sai dinheiro, entra aquele monte de dinheiro e você vai pagando conta, e, enfim, faz aquela mistura de vida pessoal com vida profissional. E a partir do momento que eu cheguei para ele e coloquei isso que estava acontecendo, né, esse exemplo lá do curso e o que tinha acontecido no meu consultório, ele olhou para mim e falou assim, calma, vamos buscar ajuda, vamos ver como que a gente vai calcular a tabela de preços corretamente do seu consultório.
E o Ale, ele é muito assim criterioso para buscar a informação correta, para fazer da maneira correta. Então ele acabou indo buscar ajuda no Sebrae. Lá no Sebrae, na época, tinha uma cartilha para odontologia, ensinando realmente como fazer uma planilha para fazer a tabela de preços. Eu não sei se isso ainda tem, mas foi como tudo começou. Ele fez a planilha de preços, né? Fez aí por sugestão do Sebrae toda uma planilha. A gente sentava ao final de semana, à noite, porque a gente tem 2 filhas, né? Na época eram menores ainda, e a gente começou a precificar. Começou a colocar tudo que precisava para você chegar no preço final do seu procedimento. E foi um choque para mim. Foi uma coisa assim muito difícil. Porque a hora que eu vi que, por exemplo, uma limpeza que eu cobrava 150, uma profilaxia que eu cobrava 150, eu tinha que cobrar 350, eu fiquei assim, Ale, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não posso, eu vou perder pacientes, eu vou... como que eu vou reajustar isso tudo? Tinha alguns procedimentos que estavam muito fora e tinha procedimentos que estavam razoáveis. Mas o que eu estava pecando também? No parcelamento. Então, teve uma vez que eu passei um tratamento de 1.000 e o paciente choramingou, divide em 10, eu dividi em 10. O que entrou para mim? Eu lembro que acho que era R$650. Então, eu já não sabia calcular corretamente e ainda dividi em 10 vezes. Então, foi algo muito impactante. Mas, o que o Ale me ajudou em relação a isso? Paula, o consultório é uma empresa, esse é o valor mínimo para que a gente tenha lucro nessa empresa, que você dedicou uma vida para ela. Então, ou você cobra o valor correto ou não vale a pena, né? A gente vai ficar só rodando ali em círculos sem prosperar. E eu comecei a reajustar os valores, vou contar para vocês como foi aí. Alguns pacientes eu ia reajustando de 50 em 50 cada vez que eles voltavam. E teve um que foi muito engraçado, que ele voltou. Então imagina, ele pagou 150 e ele voltou, era 350. Ele falou, louco, doutora. Aí eu sou muito sincera, falei, olha, o que acontece é que eu sou muito boa dentista, mas eu sou péssima em conta. Então eu contratei uma pessoa especializada para calcular corretamente. E o valor mínimo que eu posso cobrar para você para sobreviver, para pagar minhas contas, para eu ter o meu salário, é 350. Eu estava muito errada, eu estava cobrando um valor que não paga os meus custos. Aí ele olhou assim para mim, é verdade, doutor? Eu falei, verdade. Posso dividir? Eu falei, pode dividir em 5, porque esse valor de 350 que a gente tinha calculado na época nessa planilha, era para calcular em 5 vezes no cartão, já estava incluído os juros, então já estava tudo certo. Então, para alguns pacientes eu fui muito sincera mesmo, falei que eu era péssima em calcular e realmente a maioria dos dentistas não tem o hábito de colocar no papel ou mesmo numa planilha. E para outros eu fui reajustando de maneira gradual, até que assim deu uma diferença muito grande, né? Você trabalhar com o valor correto te dá um retorno financeiro muito legal no consultório. O consultório odontológico é muito rentável, né, desde que saiba administrar corretamente. Mas aí a gente entrava num problema que eu estava, como eu gosto de compartilhar tudo que eu faço, tudo que dá certo no consultório, o pessoal perguntava como eu fazia. Compartilhar essa planilha não é algo muito simples. Toda vez que eu precisava incluir um procedimento ou incluir alguma coisa, tinha uma dificuldade grande, porque eu tinha que chamar o Ale, porque as contas não são simples. Então foi aí que a gente, aqui, né, as planilhas eram difíceis de usar, qualquer alteração eu tinha que pedir para o Ale me ajudar, não era fácil compartilhar com os colegas. Então aí a gente resolveu mudar e transformar essa planilha num aplicativo, que é o Precify. Então o Precify é um aplicativo que eu e o meu marido desenvolvemos com o intuito de ajudar a calcular de maneira mais simples os procedimentos. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que a aula, independente de vocês usarem o aplicativo ou não, vai te dar todo o conhecimento necessário para fazer a sua precificação, tá? Aprendi da seguinte forma, multiplicar por 4 ou por 5. Então, por 4 ou por 5 já está melhor do que eu, né? Porque eu aprendi a multiplicar por 3. Ok. Então, aí a gente tem o Precify.
que essa plataforma aqui ajuda, mas a gente vai falar todo passo a passo para chegar num bom preço final, no preço final no mínimo que você vai precisar ter calculado para poder ter um consultório rentável, tá? Então, por que é melhor trabalhar dessa forma? Então, garante que você não vai ter prejuízo com faltas e reagendamentos. Então, a gente sabe que a gente tem faltas e reagendamentos no consultório, e quando o paciente falta ou reagenda, mas reagenda em cima da hora e você fica com horário vago, que conta como se fosse falta, aquele valor você está tirando do bolso. Então, a hora clínica já foi para o saco, tira do bolso. Taxas e impostos, que é uma coisa que também a dentista esquece de colocar, isso conta muito no preço final. Hoje em dia, eu não sei como está a realidade para vocês, mas aqui a maioria só passa no cartão. Então, a gente passa no cartão, a gente tem que declarar tudo, né? Tem que estar com tudo em ordem em relação a isso. E a gente vai saber quanto pagar para um dentista terceirizado. É muito importante. Então, vocês que estão na área de odontopediatria, ou vocês têm um consultório exclusivamente de odontopediatria, ou vocês têm um consultório com outros clínicos. Se o consultório de vocês e vocês vão agregar outros profissionais, como que você vai ter uma forma saudável para o seu consultório realizar o pagamento desses outros profissionais, né? Ou mesmo você é especialista em odontopediatria e você vai oferecer esse tratamento, né? Você vai oferecer os seus serviços para outros consultórios, quanto você vai cobrar? Então veja que você investiu tempo aí, né? Vocês estão fazendo especialização em odontopediatria. Odontopediatria não é uma área fácil, eu considero uma das mais difíceis. Eu vejo aqui no meu consultório, eu tenho a doutora Gabriela, que é minha sobrinha. Quando eu tenho criança para ela atender, a gente tem que deixar assim, eu nem marco outros pacientes junto, porque já teve um dia que a criança gritou 1 hora sem parar, contado no relógio. E aí o paciente que estava na minha sala ouvia, porque não tinha jeito, apesar de tudo fechado, você escuta, a criança quando grita, ela grita para valer, né? Cara, eu fiquei pensando, coitada da Gabriela, a hora que acabou o atendimento, ela estava igual a Lelê mostra, assim, ela estava assim inteira, toda suada, toda consumida, porque não é fácil. Então isso precisa contar como um valor importante na definição de preços de odontopediatria, né? E a nossa função é definir corretamente isso. Então, por que a gente deve fazer? Como eu falei para vocês, o consultório precisa dar lucro, o consultório é uma empresa. Pronto. Coloca isso na sua cabeça. O consultório é uma empresa, você precisa administrar, você precisa que ele dê lucro. Tem colegas que falam para mim assim, quando perguntam preço, eu falo, mas você já calculou sua hora clínica? E elas me falam, não quero nem saber, não quero nem calcular. A gente não pode tomar esse caminho, né? Eu brinco, se você está na chuva, vai ter que molhar, né? Então, se você abrir um consultório, ou você deseja abrir um consultório, ou mesmo que você vá prestar os seus serviços em um consultório, você precisa saber um mínimo de administração e gestão, porque senão a gente fica frustrado com a odontologia, e a odontologia é uma profissão maravilhosa, ela dá um retorno financeiro se bem planejado, né? Se bem executado. É importante porque você vai ter um salário no fim do mês, que é um negócio que também me deixava muito incomodada, não saber quanto que eu ganho, né? Então, a gente sabe que o consultório é variável, mas se você definir um prolabore para você, que é o seu salário, você vai conseguir tirar do valor recebido no consultório, ao final do mês, o seu salário. Mas se você não planejou isso, você não consegue. Você também consegue planejar um 13º, que é uma coisa maravilhosa, né? Porque chega no dezembro, a gente paga 13º de todo mundo, mas a gente não recebe. Então, é importante ter férias e 13º, desde que você planejou isso na gestão do seu consultório, na precificação. É nesse momento que a gente vai planejar esses gastos. Eu tô aqui de olho, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Legal, vamos lá. E como que a gente vai fazer? Qual que é o primeiro passo para a gente calcular corretamente esses valores desses honorários? Vamos lá. Bom, eu posso combinar com a Lelê de disponibilizar o PDF dessa aula para vocês. Se vocês quiserem fotografar também, fiquem à vontade.
mas eu posso mandar no PDF no WhatsApp da Lelê e ela pode compartilhar com vocês, tá bom? Fiquem à vontade, é um conteúdo que todo mundo precisa saber, então vamos divulgar. Então, como é composto o preço? O preço final de cada procedimento. Então, o primeiro item que entra é o custo da hora clínica, então esse é o primeiro que a gente vai aprender a calcular. Depois, o custo do salário do dentista que está executando o procedimento, precisa ter um salário, né? O custo dos materiais, taxas, impostos e lucro, então a gente também tem que incidir alguns impostos que a gente é obrigado a recolher. O lucro da clínica, que é diferente do salário, tá? E a taxa de parcelamento do cartão, se você oferece dessa forma. E isso tudo tá também vinculado com a duração do procedimento. Então a gente tem que saber qual a duração dos procedimentos para saber o valor da hora clínica dos procedimentos. Tá? Então aqui entram todos os itens que compõem aí o nosso preço. Vamos começar pelas horas mensais, que eu acho que é assim, se você não quiser fazer nada, faz pelo menos hora mensal, para você ter uma ideia de quanto custa seu consultório, a sua hora clínica, né, por a sua hora de atendimento. Então vamos lá, como que a gente calcula a hora clínica? A gente vai pegar as horas trabalhadas, tá? Então vamos supor aqui, eu dei vários exemplos para vocês. Então a gente está com 8 horas trabalhadas em 20 dias no mês. E eu tenho uma cadeira odontológica. Então isso vai me dar um total de 160 horas, tá? Então você multiplicou 20 dias, 8 horas por dia, eu tenho 160. Eu tenho um consultório odontológico que tem 2 cadeiras. As 2 estão ocupadas por 8 horas. Então aí aqui a hora clínica vai dar maior, 320. Eu tenho, que é o meu caso, 2 cadeiras, tá? Só que ela não tá totalmente ocupada. Eu não tenho ocupação máxima de 8 horas nas 2 cadeiras ao mesmo tempo. Então, continua voltando para o esquema de 160. Ou um outro exemplo, eu tenho um consultório com uma cadeira, mas eu trabalho meio período. O outro meio período eu fico em casa com as minhas filhas. Ou eu não estou atendendo nesse meio período por algum motivo. Então, você vai ter ali o total de hora clínica, 80, tá? Então, contas assim, eu dei exemplos assim, numéricos para ficar mais fácil a compreensão. Então, veja bem, tem que sempre multiplicar pelas horas trabalhadas do consultório, tá? Se foi 8, se foi 9, tem gente que trabalha de sábado, então essas horas clínicas aumentam, tá bom? Ok. Se você está fazendo uma planilha, você já coloca lá 160 horas trabalhadas. Se você está usando o Pressify, a gente inclui nessa parte, onde tem essa seta azul, as horas clínicas desse consultório. Aqui esse consultório que a gente criou, que é um consultório que a gente foi dar uma aula num curso de MBA para dentistas. Ó, tem dentista fazendo MBA, hein? De tão importante que é a administração do consultório e toda essa questão. Aqui nesse consultório, né, de exemplo que a gente está conversando, eu coloquei um parcelamento máximo de 10, 160 horas e eu preenchi mais alguns itens que a gente vai conversar. Primeiro vamos ficar só nas horas, tá? Que é a seta azul, 160 horas. Os custos fixos. Então, primeiro passo, saber quantas horas que você trabalha lá no seu consultório. 4 horas eu trabalho, 4 horas outro profissional trabalha, ótimo, 160 horas. 4 horas um, 4 horas outro, e no sábado tem também atendimento, então vai para 180 horas, ótimo. Tenha em mente quais a quantidade de horas trabalhadas por mês no seu consultório. Beleza, agora vamos para os custos. Essa parte é de chorar, né? Então são todos os gastos mensais necessários para o devido funcionamento do teu consultório. Então você vai pegar um papel agora nesse momento, eu acho que vocês nem vão dormir hoje para colocar isso aí em ordem, quem nunca fez, né? Perdão. Então quais gastos eu vou incluir? Olha lá, aluguel. Quem não paga aluguel, ótimo, aluguel tem que colocar. A PCD, aqui a PCD, não sei qual entidade de classe que vocês pagam, mas a gente coloca. Brinde, eu coloco também, porque você não dá um brindezinho, ainda mais que vocês são odontopediatras,
quanto que vocês gastam de brindezinho, né? De mimozinhos e aqueles presentinhos. Café, água e bolo, se você oferece esse serviço lá na sua recepção, condomínio, luz, o CRO, gastos que são anuais, você vai dividir por 12 e vai colocar a parcela aí. Então, o CRO, a parcela mensal. Divulgação, você divulga em alguma mídia, em algum jornalzinho de bairro ou na TV do elevador de algum lugar, então coloca lá a divulgação, o estacionamento, a faxineira, FGTS de funcionárias, ISSQN, INSS também, o lixo, material de escritório, material de limpeza, a mensalidade do escritório, a gente tem que colocar, a internet, todos esses gastos. E vocês vão olhar aqui nesse slide que eu coloquei a provisão de 13º do dentista, né, do dono da clínica, dos funcionários. Da onde que a gente vai tirar o dinheiro para pagar o 13º? Tem que estar incluído nos custos do consultório. Então você vai pegar o valor do 13º e vai dividir por 12 e vai colocar uma parcela aí, tá? Salário dos funcionários. Então, aqui a gente tem agora 3 funcionários, mas aí é um consultório que eu estou dando um exemplo. Pode ser 1, pode ser 2. Estava falando para a Lele, eu tenho muito gasto com funcionário, é muito caro ter funcionário. E o SMS que a gente também às vezes envia. O SMS agora já está até parando, porque só está o WhatsApp, né? A gente só tem confirmação e agendamento. O telefone do consultório quase não toca. É só o WhatsApp, a secretária fica o tempo inteiro ali resolvendo os pepinos no WhatsApp. Então, lista tudo que você gasta para o seu consultório funcionar. E aí você vai, para incluir esse custo, você vem em criar, coloca o nome do custo, por exemplo, aluguel, coloca o valor e cria. Então, ele já vai fazendo a soma. Se você está fazendo aí no seu papel, você mesmo vai anotando e depois você vai somar. O que não entra nesses custos fixos? Não entra o salário do dentista, você não vai colocar aí nesse momento, não entra protético, não entra gastos com dental, nem dentista terceirizado, tá? São os custos do consultório. Tira essa parte. Brindes são caros, são, Paola. Tem que colocar reforço positivo, eu vou parando aqui para olhar. Amei o PDF, que bom, obrigada. Ok, vamos lá. Então, o que a gente chegou à conclusão? Que eu peguei todos aqueles gastos que a gente foi colocando ali, água, luz, telefone, aluguel, secretário e tudo mais. E no exemplo aqui do nosso curso, eu vi que esse consultório tem um gasto fixo de R$8.000. R$8.000 eu vou dividir por aquele número que você encontrou lá de horas trabalhadas, 160. Então, 8.000 dividido por 160, eu tenho que esse consultório custa R$50 para não fazer nada. Então, a hora clínica custa R$50, tá? Então, se eu pudesse escolher qual é o item, um dos mais importantes para definição de preço, seria a hora clínica. Então, você definiu que os custos do teu consultório, para ele funcionar por hora, tem esse valor. Então, você já sabe, se o paciente faltou, tira 50 do bolso. O paciente desmarcou, você não conseguiu colocar ninguém, tira mais 50. Então, a gente precisa começar a criar essa consciência. E agora vem o próximo item. Então, a gente conversou sobre definição de horas, quantas horas clínicas o seu consultório trabalha. A gente definiu o valor dessa hora clínica calculando os custos fixos, certo? Fazendo a divisão. E agora você precisa colocar o teu salário. Essa parte é engraçada, né? Quando vai dar curso, você pergunta para o pessoal, que salário que você vai colocar? Puxa, todo mundo quer colocar 30.000, 20.000, 10.000, não sei. Mas vamos ter o pé no chão, né? E começar a pensar quais são as suas necessidades básicas para compor o seu salário. Deixa eu ver aqui. Peraí. Então, vamos lá. Necessidades básicas. Eu, Maria Paula, tenho necessidades básicas diferentes da Paola, né, Paola, minha amiga? Então, eu sempre comparo assim. O dentista que tem filhos, que precisa pagar a escola,
que tem que pagar o aluguel do consultório ou não, se mora de aluguel ou não, do dentista que às vezes mora com os pais, ou às vezes tem uma situação onde ele não tenha tantos gastos, de repente ele já tem o seu apartamento, ele já tem o seu consultório. Então, cada profissional vai colocar ali no papel as suas necessidades básicas, o que ele gasta para comer, para vestir, para morar, para se locomover, para gasolina, para pagar um carro, para pagar a escola de filhos, enfim. Hoje em dia a gente divide as responsabilidades com os nossos companheiros ou companheiras, mas a gente tem que colocar no papel o quanto que eu preciso para sobreviver. Então essas seriam as necessidades básicas. Depois a reserva para o futuro são os gastos que vocês estão tendo com a especialização de odontopediatria, né, com esses investimentos que a gente precisa ter sempre uma reserva. Então, dentro do teu salário, precisa ter uma porcentagem que vai estar reservada para investimentos em educação. Então, você precisa se atualizar constantemente, você precisa fazer curso, e isso tem gastos, então você tem que ter uma reserva para o futuro, tanto no que diz respeito a você estudar, como também poupar para a velhice. Então, a gente precisa também ter uma porcentagem que a gente reserva ali, um valor para a aposentadoria. E depois a gente tem os supérfluos, né? Então a gente não vive só para trabalhar, a gente gosta de sair para viajar, a gente gosta de comer num bom restaurante, a gente gosta de ir para uma balada. Eu ainda não vou mais para balada, né? Mas tem muita gente que gosta. As baladas hoje em dia são caras. Na época que eu ia para balada era baratinho, hoje em dia é mais caro. Dependendo do lugar que você tá, esses supérfluos podem aumentar bastante o necessário para você viver. Então a gente vai ter em mente esses itens e também a experiência do profissional, né? Um profissional mais experiente, com mais títulos, com mais tempo de cadeira, ele vai precisar de um salário maior, ele vai querer ter um prolabore mais compatível com a situação profissional que ele se encontra. Um recém-formado, de repente, olha, eu não tenho tanta experiência assim, para mim um salário de 4 mil tá ótimo, um salário de 5 mil tá ótimo. Uma pessoa que já tem um pouco mais de tempo de cadeira, talvez ele precise de um salário de 8, 10 mil. Então cada um vai equilibrar esse valor aí de acordo com as suas necessidades, com a sua situação profissional, tá bom? Nunca calculou seu custo de vida? Ai, tem hora que dá até medo, né? Mas tem que calcular, não tem jeito. O PDF eu vou mandar, viu, Cíntia? Lili, o que é esse PDF? Eu vou mandar o PDF dessa aula para vocês terem. Bom, o Dr. Luiz, que é o exemplo aqui do nosso curso, ele quer um salário de 8 mil. Ele calculou lá e ele precisa de 8 mil para viver, para pagar suas contas, para ter os seus supérfluos, para pagar seus investimentos. Então, a gente incluiu aqui o dentista nessa aba e colocou 8 mil. Se você não está usando o Precify, você vai fazer essa conta. Você vai pegar o valor do dentista, o valor do salário do dentista e vai dividir pelas horas trabalhadas, pelas 160 horas, e ele vai precisar receber R$50 por hora a cada procedimento para que no final do mês o consultório lhe pague as 8 mil reais, tá? Então, isso também foi um divisor de águas para mim, né? Foi a coisa mais importante. É colocar um valor de salário para mim, que eu nunca tinha feito isso. E se você pensar, uma empresa precisa pagar a pessoa que executa o serviço. E no caso o dentista, ele é o dono da empresa, ele executa o serviço, ele faz o marketing, ele administra, ele faz compra, né? Ele tem que estudar, ele tem que ser bom em todas essas áreas. Não tem jeito, a gente precisa saber pelo menos um pouquinho. Então, a cada uma hora precisa incluir R$50, tá bom? Tá dando para acompanhar, gente? Vão me falando se o fluxo tá indo bem. Não consigo olhar no olhinho de vocês para saber se tá, então vocês me mandam um joinha aí se tá tudo certo até agora. Então, o que a gente calculou? Calculamos hora clínica, calculamos o valor pago ao dentista, né? E calculamos todos os custos do consultório para chegar no valor da hora clínica. Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ausências. As ausências, elas
podem causar um bom prejuízo nesse nosso cálculo. Então, como que a gente faz em relação a elas, né? Esse tipo de situação? Infelizmente, todo consultório tem. E o ideal é que a gente peguem a agenda de uns 3 meses para trás e comecem a anotar quantas faltas você teve, né? Quantos horários vagos na sua agenda. Esse horário vago pode ser por falta ou aquele desmarque que você não conseguiu colocar outra pessoa, tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente pegou que nessas 160 horas trabalhadas nesse mês, 8 horas foram faltas. Eu fui contando na agenda e em um mês eu tive 8 pacientes que faltaram nesse mês todo. Então, eu pego 160 horas, divido por 8, eu vou ter 0,05 ausências por falta. Só que o 0,05 ele não é um número em porcentagem, a gente precisa da porcentagem. Então eu vou pegar 0,05 e vou multiplicar por 100 e eu vou encontrar que eu tenho 5% de ausências por falta. Então 5% faltou naquele mês, certo? Então um consultório que atende 160 horas por mês e possui 5% de desmarques, 5% de falta, ele vai ter 10% de horários vagos. Então, teve um mês que, quando eu comecei a calcular isso, teve mês que chegou até 20. E aí a gente começou com uma política mais intensa para reduzir essas faltas e desmarques. Tá? É importante que vocês voltem à agenda e façam esses cálculos para entender quantos por cento, quanto de tempo que você está lá sem trabalhar. Não estou entendendo a make da aula, aguardem a make da aula, já estou ansiosa. Gisele sendo Gisele, o que eu perdi? A mais linda chegou. Não entendeu direito a divisão do salário do dentista? Deixa eu voltar então. Desculpa, gente, fui para frente. Vou voltar só um pouquinho para falar do salário do dentista. Ó, o salário do dentista. O salário do dentista, ele calculou, né, que ele contou as necessidades básicas dele, colocou lá que ele paga aluguel, que ele gasta para comer, X, escola das crianças dele, que ele tem que pagar, combustível, carro, enfim. Colocou os gastos, plano de saúde. Aí depois ele acrescentou mais alguns valores de reserva para futuro e supérfluos e ele chegou que o salário dele é 8 mil. Tá? Ele quer receber ao final do mês 8 mil. Para ele saber como jogar esse 8 mil na precificação, ele precisa dividir pelo número de horas que ele trabalha. Então, lembra lá no início que a gente trabalhou 160? Né? Esse consultório trabalha 160 horas por mês. Então, ele vai pegar os 8 mil e vai dividir pelas 160 horas que ele trabalha nesse consultório, que é dele, né, no caso. É o exemplo aqui da nossa aula. Então, 8 mil dividido por 160, se você fizer a conta, dá R$50. Então, você tem alguns valores aí para a gente incluir na precificação. O valor da hora clínica, né, que é 50, e o valor do dentista, que é 50. Vamos ver. Certo? Aí agora a gente está falando das ausências. Então, as ausências são os horários vagos. A gente calculou esses horários vagos e a gente vai precisar incluir esses horários vagos de alguma forma. Então, vamos supor que eu tenho 5% de desmarque, 5% de falta, dá 10% mais 10% de horário vago. Vamos supor que eu ainda não consiga incluir, preencher toda a minha agenda. Então, eu tenho 10% de horário que está vago também. Então, 20% são ausências. Se você não tem esses horários vagos, se sua agenda está sempre lotada às 8 horas, você vai colocar só o desmarque e falta. Se por acaso a sua agenda deu uma esvaziada, você já precisa recalcular colocando essas ausências. Então, está dando 20%. Então, ao preencher, a gente vai ter uma parte da sua planilha, uma parte aqui no Precify que vai ser chamada ausências. Então, você vai colocar essa porcentagem, porque essa porcentagem vai ser redistribuída para os procedimentos.
Então, quem vai pagar isso é o paciente, não é você, não vai sair do seu bolso. Você vai redistribuir essa porcentagem no valor dos procedimentos. Então, lá no campo da seta azul, que vocês estão vendo lá, está em porcentagem, em ausências, está com 20%, tá? Então, o que a gente preencheu aí nesse campo? As horas mensais e as ausências. E o salário do dentista. A depreciação. O que seria a depreciação? Então, a depreciação é aquela porcentagem que você vai colocar em cada procedimento, você vai acrescentar um valorzinho em cada procedimento, que vai ser o seu caixa. Para quê? Para futuras reformas e investimentos, a sua caneta de alta quebra, o técnico precisa vir ajustar alguma coisa no seu equipo, ele cobra só de visitar. Aqui em Americana, ele cobra R$150 só para ir no meu consultório, fora o que ele vai fazer. Então, eu preciso de uma pintura, eu preciso de uma ação de marketing. Da onde que a gente vai tirar dinheiro para esses investimentos no consultório? Então, essa depreciação, você vai colocar um valor de porcentagem ali, que é para você poupar para futuras emergências, para futuras manutenções e investimentos no seu consultório. Então, a gente colocou como depreciação, mas esse campo também é chamado de lucro, né? Seria o lucro do teu consultório. Então, seria como se você estivesse já poupando um pouquinho do valor de cada procedimento para futuros investimentos. Então, como que você pode colocar? Isso também muita gente me pergunta. Paula, qual seria a porcentagem de lucro ideal de um consultório? Olha, o ideal seria chegar até 30%. É bem legal esse valor, 30%. É um valor alto e bem interessante. Mas 10% já está muito bom para começar. Então, você pode começar com 10% e você vê quanto fica o teu preço final. Se o teu preço final ficar alto, não dá para aumentar muito o lucro. Se ficar baixo, você pode aumentar. A gente vai conversar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, tenham sempre um valor de porcentagem de lucro e depreciação, que ele precisa estar lá. A gente tem muitos custos e muita manutenção para dar no consultório. Os equipamentos não duram para sempre, a pintura não dura para sempre, o equipo não dura para sempre, tem sempre uma autoclave, um compressor pifando. No começo do ano, acho que foi desse ano, pifou ar-condicionado e compressor aqui, tudo de uma vez só, tudo em janeiro. Já foi uma cacetada de uma vez, então a gente precisa ter um caixa para isso. Então, aí nessa parte de porcentagem que está escrito depreciação, a gente colocou 10%, que na verdade é depreciação e lucro, tá? E vocês ficam livres para colocar um valor, mas precisa colocar, Paula, vou colocar 5% agora no começo, tudo bem, mas depois tenta ir aumentando esse lucro. E depois a gente vai ter a parte mais chata, que é o imposto. O imposto é o valor que a gente tem que pagar para o governo, não tem jeito, e ele é diferente se você for pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa mais capacitada para informar, para orientar se vocês devem abrir uma empresa ou se vocês devem continuar como pessoa física é um contador de confiança. Então, aqui eu tenho um contador de confiança que ele está sempre nos ajudando em relação, é melhor ser pessoa física, é melhor ser pessoa jurídica, vamos ver o seu livro caixa. Então, todo mundo vai ter ali os seus gastos, vai ter ali as deduções, e aí a gente vai poder saber melhor o quanto colocar. Aqui no exemplo da aula, eu coloquei 27,5%, que é o pior cenário, a pessoa física e que paga 27,5%. Aí o cartão de crédito. Bom, eu acho que todo mundo oferece cartão de crédito aqui, não tem jeito. Ai, como faz falta conversar, né? Queria saber se vocês oferecem, se vocês não oferecem, como é que tá indo. Mas quando a gente oferece cartão de crédito, lembra, a operadora do cartão de crédito é uma empresa e ela quer ter lucro, então ela não vai te dar dinheiro, ela não vai parcelar sem ganhar.
Todas as maquininhas disponibilizam os valores que elas cobram. Tem maquininhas melhores, tem maquininhas com taxas mais altas, né? Então cabe a nós dar uma procurada, uma pesquisada para ver quais oferecem menores taxas de parcelamento, né? Cuidado, que teve umas que uns colegas me enviaram e o Ale foi pesquisar. Então ela oferecia um valor super baixo de crédito e débito, e também ela não cobrava o parcelamento, ou cobrava muito pouco. Aí a gente foi ver nas entrelinhas, tinha um valor mínimo para isso. Então o dentista, é difícil dele calcular corretamente, ele não vai ficar conferindo, porque são contas difíceis de conferir, esses juros que embute cada parcela. Então toma cuidado com as entrelinhas. Tinha uma lá que todo mundo estava falando que era ótima, mas a promoção era por 6 meses, depois de 6 meses era um valor altíssimo. Tinha outra que era, dependendo do valor, precisava passar 30 mil, 30, 50 mil, era algo alto. Então eles fazem muita divulgação, mas toma cuidado, pesquisa direitinho. Então você vai colocar a porcentagem do cartão de crédito. Lá na sua planilha você vai ter que calcular essa parte difícil para quem não estiver usando o software, para quem for usar planilha ou para quem for fazer na mão. É a parte mais chata, mas dá para fazer. Aqui no Pressify você vai colocar a porcentagem de crédito. E aí vocês vão falar assim para mim: Paula, mas por quê? Eu vou já explicar por quê. Se você coloca, eu coloquei o mais alto também, se eu não me engano é do PagSeguro, do PayPal, não sei. Coloquei um valor aí de uma máquina que não cobra barato. Mas por que você coloca a taxa de crédito e não de débito? Porque o paciente fala que vai passar à vista no débito, aí ele vai lá e passa no cartão, o cartão de débito dele não passa. Aí ele passa no crédito. E aí você calculou a porcentagem errada. Ah, Paula, mas a diferença é pequena. Não é pequena, é uma diferença considerável até. Então, já que a gente está calculando, já coloca a taxa de crédito. Tá? É melhor que o paciente passe no débito e você colocou de crédito, do que se você colocou de débito e ele passou no crédito, tá bom? Então, você vai colocar ali a porcentagem que o teu cartão cobra. Depois você tem um parcelamento. Então, eles também cobram uma taxa para o parcelamento. Se você antecipa, muita gente antecipa, lembra que eles cobram também, tá? Então aí você vai colocar a taxa de parcelamento que toda operadora fornece. Então tá ali. Depois que você fez isso, você vai ter que definir em quantas vezes você vai dividir. Não pode ser o paciente que chega para você e fala: eu quero dividir em 10, eu quero dividir em 12. Você precisa ter um número que você determinou para a sua clínica de parcelamento. Aqui no meu consultório eu determinei que em 5 vezes eu consigo parcelar para os pacientes, ficando um valor interessante, tá? No exemplo aqui a gente está colocando 10 vezes, tá? Então eu coloquei parcelamento máximo dessa clínica em 10 vezes. Isso vai ser igual uma brincadeirinha. A hora que você chega no final do preço e você percebeu que está alto, você pode voltar, diminuir a quantidade de parcelamentos. Você pode melhorar a taxa de cartão, a taxa de imposto. A gente vai chegar lá nessa fase para vocês verem como é interessante. Como que funciona a precificação. Então, vocês viram que a gente preencheu todos os campos, que são todos os itens que compõem o preço do material, e de forma bem correta, o mais correto possível, o mais específico possível você vai colocar. Agora vem a parte difícil, materiais. Então a gente colocou hora clínica, salário do dentista, a depreciação e o lucro, número de faltas e ausências, colocamos o imposto, colocamos a taxa do cartão de crédito e o número de parcelas. Mas agora falta colocar o gasto com material. O gasto com material é a parte que mais demora, né? Aqui no Pressify eu deixei disponível para vocês todas os meus cálculos de material. Então o dentista tem alguns cálculos que são bem fáceis, tipo máscara, luva, sugador, tem vários materiais que vem microbrush, que vem uma quantidade X, você divide ali
pelo valor que você pagou na caixa de luva, na caixa de máscara. Então, se a gente for atualizar o Pressify agora, a gente está perdido, né? Porque a máscara subiu de uma forma exorbitante. Então, Propé, se você usa no seu consultório, isso é mais fácil, as unidades, materiais que vêm em unidades. Materiais líquidos são mais difíceis, a gente vai ter que pensar em quantas gotas de adesivo eu uso para cada restauração, quanto que eu uso de substância desinfetante a cada paciente. Então a gente vai pensar em relação a isso. Pastoso como material de moldagem, alginato, ionômero, né, que vocês usam bastante. Quando usa em cápsula é mais fácil, porque você já tem o valor da cápsula. Quando usa pó e líquido, precisa ver o rendimento, quantas porções. Então isso muitas vezes as empresas já fornecem ou não, tem empresa que não fornece. Resina composta, né? Um tubo de resina, dá para fazer quantas restaurações? Vocês já pararam para pensar nisso? Então uma resina composta, você pode colocar uma média de 25 restaurações, isso eu estou falando para adulto. Para criança, talvez esse número aumente, porque a porção é muito menor. Então talvez para criança um tubo de resina dê para fazer 30 dentes. Então a gente coloca uma média, 25, 30 dentes. Aí a gente tem alguns materiais que a gente esteriliza, que são reutilizáveis, tipo brocas. Então você vai ter que definir quantas vezes você vai autoclavar uma broca. A gente sabe que não dá para autoclavar muito. 3 vezes, então você vai pegar o valor da broca e dividir por 3. Então em cada procedimento a gente vai ter uma fração de 1/3 do preço da broca. Daí tem materiais de duração indeterminada, como alicates de orto, fórceps, afastadores, metálicos. São coisas que a gente não vai colocar na conta, porque elas têm uma durabilidade muito alta e quando a gente for precisar repor, entra naquele valor que você já colocou lá de depreciação. Fios e fitas também, fita de acabamento interproximal, fio retrator, são mais difíceis de calcular, mas é interessante que a gente calcule corretamente tudo. Legal, vi que vocês oferecem. Já me falaram do Sumip, que ela é legal, com taxas menores. Sim. Bom, aí como que a gente vai fazer para incluir os materiais? A gente vem no item materiais, a gente vai colocando, por exemplo, envelope estéreo, custa 32, vem 100 unidades. Eu uso num procedimento chamado consulta, depois a gente vai incluindo procedimentos que a gente vai usar. Guardanapo, luva, máscara, você vai começar a listar todos os materiais que você tem no seu consultório. Então você coloca lá, por exemplo, o adesivo. Adesivo 5 ml. Qual o valor que eu paguei nesse adesivo? R$280. Como que esse adesivo vai ser porcionado? Como que eu vou cobrar essa porção? Bom, ele é em gotas. 1 ml é equivalente a 20 gotas. Então eu vou ter ali 100 unidades por frasco desse adesivo, tá? Aí a gente tem a resina. Resina a mesma coisa. Resina para restauração. Custa quanto? Eu pago 180 na resina que eu uso. E eu consigo fazer 25 restaurações, então ela está dividida por porção e ela rende 25. E onde que eu vou usar? Aí eu vou começar a colocar lá nos procedimentos, classe 1, classe 2, enfim, classe 4. Então você vai listar todos os seus materiais, a parte que dá um pouco mais de trabalho. Eu deixei muita coisa adiantada lá no Pressify para vocês, bastante material que já está com os rendimentos. Tá? Mas isso cada um vai ter que fazer o seu, não tem jeito. Uma vez só que você faz, já fica tudo certinho. Então você vai criar os procedimentos na aba procedimentos e cada procedimento ele vai ter um item que vai ser custo extra. Então custo extra significa se esse procedimento, por exemplo, tem custo laboratorial ou se esse procedimento eu envolvi algum outro, por exemplo, um escaneamento, alguma coisa do tipo. Hora clínica gasta, então eu gasto quanto? 30 minutos? Então é metade da minha hora clínica, eu gasto 1 hora clínica.
Eu gasto 2 horas clínicas, então muitas vezes na odontopediatria eu vejo lá a doutora Gabriela que o primeiro atendimento dela de consulta, muitas vezes chega até quase 2 horas, dependendo da criança. Então você tem que colocar aqui, né, o tempo que você vai gastar com essa criança. E os materiais: envelope, guardanapo, luva, máscara. Você vai fazer um raio-x, película de raio-x, se você tem sensor, ok, você tira. Você dá propé, você usa propé para os pacientes ou não, então você coloca ali. A hora que você colocou, né, todas essas informações, então a consulta, o tempo que eu gasto, se é um dentista terceirizado ou não, né, você vai clicar ali, eu já vou falar sobre isso. Você vai criar um procedimento. E nesse procedimento você vai colocar os materiais que você vai usar. Depois que eu criei então toda a lista de materiais e todos os procedimentos, eu vou conseguir obter o meu relatório, que é o grande finale, que todo mundo quer saber. Então nesse consultório eu tenho os custos fixos, eu tenho o salário do dentista, eu tenho os gastos do consultório, mais o salário do dentista, o custo da hora do dentista e o custo da hora clínica. Aí a gente chegou em alguns valores, né? Ele calculou o material, ele calculou o valor para uma restauração classe 1, que eu deixei aqui. Então aqui, para essa situação da nossa aula, eu tenho que a consulta deveria custar R$100 para pagar a prazo no cartão em 5 vezes. Se o paciente for pagar à vista, você já viu lá que o valor é 83, pode arredondar para 80. Né? Então isso que é interessante da tabela de preços, você sabe até onde você pode dar desconto para o paciente ou não, dependendo de como ele for pagar. E a restauração está saindo 290. Vamos lá. Aí agora a gente começa a pensar além do preço. Então eu cheguei nos meus valores e agora eu preciso olhar para esses valores e fazer um planejamento do meu consultório. O meu preço ficou caro. O que eu posso fazer se o meu preço ficou caro? Eu posso aumentar as horas de trabalho, né? Então, vamos supor que eu trabalhava 160 horas, eu posso trabalhar 180, posso aumentar. Então, eu pago aluguel, meu consultório tem um investimento alto, minha hora clínica é muito alta, eu vou trabalhar aos sábados também, ou vou colocar alguém para trabalhar aos sábados. Então, aumentei a minha hora clínica. Vamos ver como que fica? Vocês vão ver aqui que eu vou começar a brincar com esses itens que compõem o preço. Então, antes, lembram lá que eu tinha uma consulta de 103 e uma restauração por 290. Aqui, alterando o número de horas trabalhadas de 160 para 180, eu consegui reduzir a minha consulta para 93 e a minha restauração para 268. Baixou um pouco, mas a gente ainda consegue melhorar. Ok, eu percebi, fazendo todo esse planejamento, todos esses cálculos, que o meu consultório tem muita falta. Tem muita gente faltando, tem muita gente desmarcando em cima da hora. Eu vou começar a criar políticas no meu consultório para reduzir isso, porque isso impacta muito no meu preço final. Então, aqui no meu consultório, a secretária manda mensagem, a secretária liga e a gente tem uma taxa para quem faltar sem avisar. Isso foi bem desagradável de fazer, né? Mas foi muito necessário. Então, tinha uma paciente minha que ela faltava toda vez. A gente avisava, a gente ligava, ela faltava, até que eu falei assim, bom, vamos... A gente mandou mensagem para os pacientes explicando o quão prejudicial é para a agenda e para o consultório quando uma pessoa agenda e não comparece. Então, que a partir daquela data, os pacientes que não desmarcarem com uma certa antecedência iam ter um valor de, sei lá, R$50, R$100, R$30, o que for, cobrado. E a gente mandou para ela. E ela faltou. E a gente cobrou. E ela nunca mais faltou.
Então, infelizmente, tem pacientes que só vão serem educados de como funciona o nosso consultório, a gente dita as regras, né? Da pior forma possível, que é uma situação desagradável, né? Mas a gente avisou várias vezes para ela e só funcionou depois que houve a cobrança. Então, tentar ver com a secretária se ela liga, se ela manda SMS, se ela avisa para os pacientes o quão ruim é eles faltarem, que tem uma lista de espera de pacientes querendo horário, né? Então, a gente reduziu de 20% para 15%. Vamos ver como ficou o preço? Olha lá. Tá dando para ver os números direitinho aí? Então, a gente reduziu agora só só as ausências, tá? De 103 foi para 98, você vê que não mudou muito porque era 5%, né? De 20 foi para 15 e de 290 foi para 278. A gente voltou à hora clínica normal e alteramos só as faltas. Reduzir os impostos, isso vale muito a pena. Então, se você conseguir reduzir o imposto de 27,5 para 16,9, que é o de pessoa jurídica, a gente já tem um abatimento bem interessante no preço final. Então, vamos ver como ficou. De 103 foi para 88, ó, já diminuiu, legal. E de 290 foi para 246, só mexendo no imposto. Vamos brincar mais um pouquinho. Lembra que eu falei para vocês que eu reduzi aqui para o consultório para 5 vezes? Então, vamos ver como que ficou. Vamos brincar com o parcelamento. Então, aqui nessa brincadeira, a gente vai aumentar a hora, a gente reduziu a ausência, a gente reduziu o imposto e a gente reduziu o número de parcelamentos. De 10 a gente colocou para 5. Vamos ver como que ficou o relatório? Olha só. De R$100 baixou para 70, né? 69, 70. De 290 baixou para 200. Então vejam que você tendo um olhar mais aprofundado para todos esses números, você consegue brincar com eles e fazer um planejamento melhor do teu consultório, visando reduzir taxas, reduzir imposto, fazer um parcelamento mais interessante para ambos, para paciente, para consultório. Trabalhar também a questão das faltas, né? Então tudo isso vai impactar o preço final. Agora, o meu preço ficou caro. Esses 3 últimos itens, eles também vão ter uma redução no preço final, mas eu não acho interessante. Então, reduzir os custos fixos implica em você tirar bolo, tirar mimo, tirar presentinho, de repente não ter um consultório tão bem apresentado, e hoje em dia isso conta muito, principalmente na odontopediatria. Você precisa ter um consultório aconchegante, lúdico. A gente mima as crianças, não mima no sentido ruim, né? Mas a gente quer que elas se sintam acolhidas, que elas se sintam seguras para o atendimento. Tudo isso envolve custos. Reduzir gasto com material, acho uma péssima ideia também, porque material ruim faz com que a gente tenha resultados ruins e que a gente tenha que refazer tratamentos e atendimentos. Então, a Lelê aí, ela sempre indica materiais de excelência para que vocês tenham um trabalho que seja durável, que seja efetivo para a criança. Isso tem um custo, né? Vocês sabem quanto custa aí os Rivas da vida, as resinas de melhor características, os melhores adesivos. Tudo isso precisa ser investido para ter um bom atendimento, principalmente na odontopediatria. A gente não quer que restaurações fiquem caindo. As chances de cair já são tão grandes na odontopediatria, porque é tão difícil conter a criança. Imagina se você investe num adesivo de qualidade ruim, numa resina ruim, num ionômero ruim. Então, reduzir com gastos de materiais também não acho interessante. E reduzir o tempo de procedimento, acho que para a odontopediatria, como que você vai fazer? Né? Você precisa de um tempo para ter todo o manejo. E aí depois,
Como que você vai reduzir o tempo de manejo, né? Vai chegar para a criança, senta, abre a boca, deixa eu fazer. Não é assim, né, que funciona. Então isso para a odontopediatria eu acho bem complicado de funcionar. Mas vamos lá. Se o teu preço ficou barato, que legal, né? Eu acho que essa é a situação mais feliz. Você calculou tudo corretamente e você chegou num valor, nossa, minha restauração ficou, sei lá, 100, 150, mas eu posso cobrar 300, né? Tá? Eu posso cobrar uma consulta 200, 300, não sei a realidade de vocês, mas se ficou barato, você vai aumentar o lucro, né, do teu consultório e vai aumentar o teu salário, ótimo, você vai ter um valor maior para receber e o teu consultório vai ter também um capital de giro bem interessante para investimentos. Então, se ficou barato, não é problema. O problema é se ficou caro, né, que foi aquelas questões que a gente conversou. Um outro problema que eu sempre abordo aqui é como cobrar as consultas. Eu não sei vocês, mas a gente tem acredito que todo dentista passa por isso, né? Quando a gente fala que cobra a consulta, tem paciente que no telefone já fala: como assim? Que absurdo! Eu só quero uma olhadinha e não sei o que. Então, essa olhadinha não existe, né? Em odontopediatria, então, menos ainda. Como você vai dar uma olhadinha? Você tem que fazer a criança gostar de você, gostar do consultório, se sentir segura, abrir a boca. Não tem olhadinha, tem consulta. Então, você pode pegar o valor dessa consulta, já se for difícil de cobrar. Então, vocês viram no exemplo lá que a consulta deveria ser R$100, pelo menos, né? Então, vamos supor que R$100 seja impraticável para você. Se você cobrar R$100, você pode afugentar alguns pacientes. Então, você pode, de repente, cobrar 50 e os outros 50 você joga em porcentagem ali na depreciação, divide para os outros procedimentos. Você pode fazer isso também, tá? Então, você vê lá quantas avaliações você teve no mês, transforma em porcentagem e acrescenta como se fosse falta. Então, aquele valor que deveria ser pago pelo seu paciente vai ser redistribuído. É uma tática bem interessante. Então, você redistribui o valor da consulta ou de metade dela, que eu acho mais legal, acho que o paciente precisa pagar o valor, nem que seja R$50, e você redistribui para que esse valor não saia do seu bolso. Lembrando que o consultório é uma empresa e tem que dar lucro. Então, a gente tem que fazer ele dar lucro. E agora, montando uma equipe. Tá? Estava olhando aqui as dúvidas. Como que eu vou fazer para montar uma equipe? Como que eu faço para pagar um dentista terceirizado? Ou como eu, como odontopediatra que vocês são, e vocês vão oferecer o trabalho de vocês em alguma equipe, de outros colegas, em outros consultórios, como que vocês vão calcular isso? Quanto eu cobro? Então, me chamaram para fazer uma frenectomia, me chamaram para fazer atendimento de odontologia para bebês em determinado consultório. Como que eu vou fazer para dar o meu preço? Então, o Pricify te ajuda nisso, ou o cálculo num papel, como a gente está conversando. Então, é muito comum a gente ouvir o pagamento por porcentagem. Então, você vem no meu consultório, eu te pago 30%, te pago 40%, te pago 50%, não sei. Levando o material é tanto por cento, não levando o material é outra porcentagem, dividindo imposto. Então, tem muito disso no mercado odontológico. Mas a porcentagem, ela é uma forma imprecisa de remuneração. Então, se você calculou no Pricify, ou na sua planilha, ou no seu papel e transformou em porcentagem, tudo bem. Aí você está com a porcentagem correta. Mas se você só jogou, porque de novo você ouviu falar que pagam 30%, que pagam 40%, essa é uma forma imprecisa, você precisa calcular. Então vamos calcular. A gente tem várias situações. Aqui no meu consultório eu tenho uma equipe. Então eu tenho uma profissional que aceita receber o mesmo valor que eu, Maria Paula, coloquei no meu Pricify, no meu cálculo. Então vocês viram aí nessa parte que vai ter uma coluna destinada ao salário de cada procedimento.
Então vocês viram que quando um paciente paga R$100 por uma consulta, o dentista está ganhando 20. Porque ele está fazendo essa consulta aqui nesse exemplo, né? Não é o meu exemplo, mas ele está ganhando 20 porque ele fica 30 minutos. Nesse consultório ele gasta 30 minutos. Se fosse 1 hora, ele ia ganhar a hora clínica cheia. Então, tenho colegas que aceitam vir trabalhar no meu consultório ganhando essa coluna, que é igualzinha a que o dono do consultório ganha. Então, uma restauração ele vai ganhar R$40 livre. Ele não está pagando imposto, ele não está dando material, ele não está ajudando em nada no consultório. Ele vem, executa o serviço e leva o valor líquido para ele, certo? Porém, quando o dentista vem no seu consultório, ele pode querer dar o preço dele. Então, eu tenho um dentista que vem aqui, que faz implante, e ele dá o preço dele. Eu posso verificar se isso é viável para mim ou não. Então, eu tenho a endodontista que ela traz os materiais dela, traz o motor do implante, traz o localizador, e ela quer receber X por um canal de molar, Y por premolar, ela me passou a tabela de preços dela. Então, ok. Mas o dentista, para chegar a me passar esse valor, deveria fazer esses cálculos. Então, vamos supor que esse dentista quer fazer o cálculo para passar o valor de quanto ele quer receber. Então, ele vai trabalhar 40 horas mensais nesse consultório. Então, ele vai calcular, eu vou uma vez na semana, eu vou 2 vezes na semana. Quantas horas eu vou me disponibilizar a ir nesse outro consultório? Então, aí você vai colocar as horas. Entra aqui. Depois você vai ter que colocar, vamos supor no exemplo de que o consultório está dando material. Então, ele vai colocar de gasto almoço, estacionamento e gasolina. Então, quanto que eu gasto para me deslocar até esse consultório? Eu tenho que almoçar por lá, eu não posso voltar para minha casa. E a gasolina, isso aí é mensal, tá? Não é um almoço de um dia, não. Senão é um almoço caro, né? São gastos mensais, tá? E aí, quanto que eu quero ganhar por um dia que eu trabalho nesse consultório? Eu quero ganhar R$2.000. Um dia que eu trabalho semanalmente, né? Então, seriam 4 dias e meio por mês. Então, eu coloquei aí o salário. Então, ele vai me dar que eu quero receber, por exemplo, o Dr. Luiz, que é o exemplo aqui desse consultório, esse dentista que a gente está calculando, para ele ir num consultório fazer uma restauração, ele quer ganhar R$86. Não compensa para ele sair do consultório dele para ganhar menos que isso. Ele é especialista, ele faz super bem, ele tem vários anos de experiência clínica, ele é um ótimo profissional, ele deu o valor dele. Foi o que aconteceu comigo aqui com o implante e com o endo. São profissionais que têm mais de 25 anos de formado, são especialistas, são super competentes, eles não vão sair do consultório deles para ganhar pouco. Então, eu tive que jogar no Pressify, o preço do meu implante ficou meio alto. O preço da minha endo também ficou um pouco alto. Só que o que eu falo para o meu paciente? Eu estou te oferecendo um profissional muito capacitado, muito experiente. Então, o preço dele é um pouco mais elevado. Né? Então, o dono da clínica que vai verificar se isso cabe ou não. Então, o valor do colega está caro, porque lembra, no exemplo do nosso consultório, para uma restauração classe 1, o dentista estaria recebendo 39. Para esse colega, ele quer receber 86. É mais, né? Então, vamos jogar lá, né? Então, o salário, quando a gente coloca um dentista terceirizado, o salário do dono da clínica não entra na conta, tá? Porque eu vou pagar o outro dentista para fazer. Então, a gente vai ter que alterar isso. Como que a gente altera? Eu entro lá em restauração classe 1, ele me falou que ele precisa de 1 hora. A hora que eu clico dentista terceirizado, eu vou colocar o nome do dentista e o valor que ele quer receber. Automaticamente, o valor do dentista pago para o dono do consultório, que é daquele outro valor, já sai, vai entrar o do dentista terceirizado. Então, vamos ver como ficou a restauração classe 1. O dono da clínica que queria um salário lá de 8.000 e tudo mais, ele recebia 39, porque ele trabalhava 180 horas, né, naquele consultório.
e a restauração ficava 290 para o paciente. Para esse dentista terceirizado que está indo lá fazer, a gente colocou aqui em custo extra, tá vendo ali aquela coluna de baixo? Tá 86 e 21. A restauração subiu para 383 reais. Então, poxa, ficou um pouco caro. Eu posso falar que tudo bem ainda, que está dentro do padrão da minha clínica, como pode ser que não está no padrão da minha clínica, mas eu quero muito esse profissional aqui comigo. Então, o que eu vou fazer? Se eu estou colocando outro profissional, será que ele vai atender e não vai ocupar mais o meu consultório? Então, aumentando a hora clínica. Hora mensal, então, aqui eu ajustei para 180. Eu vou trabalhar diminuição das ausências, vou trabalhar diminuição dos impostos, o parcelamento vai ser em 5. Fazendo essas alterações, eu consegui que mesmo pagando dentista terceirizado, o valor ficou 285. Então é o que a gente faz com o implante aqui, eu divido só em 5, né? Como é um dentista que vem em horário extra, ele aumentou a ocupação da minha cadeira, então eu acabo tendo também valores que podem ser, que dá para trabalhar. Mesmo confirmando, tem paciente que falta, tem, é difícil. Tem, já vou chegar em convênio. Ó, acabei de ler, tem como calcular esses valores atendendo convênio? Tem. Então, atendendo convênio, essa aula foi especial, foi uma aula longa que a gente fez tanto para os alunos lá numa jornada em Gramado, como para o Mini MBA, que foi um curso aqui em São Paulo. Então, a gente precisava fazer algo bem completo. Então, a parte de convênios era a que mais chamava a atenção do pessoal para entender como calcular esses valores. Então, vamos lá. Para a gente trabalhar com convênio, a gente vai ter que reduzir ao máximo faltas e desmarques. Não dá para paciente de convênio faltar. Não pode faltar, não pode desmarcar. Então, a gente tem que reduzir ao máximo. A gente vai ter que ocupar muito a agenda do consultório. Quem atende convênio sabe que é um atrás do outro. Você enche a agenda e é o ideal que você ocupe mesmo. Então, a gente passou aqui para esse exemplo de atendimento de convênio a colocar 180 horas. O imposto cai porque você acaba sendo uma pessoa jurídica e você não vai ter nem taxa de cartão, nem parcelamento, nem nada, porque esses profissionais, esses pacientes vão pagar para o convênio, então não vai ter esse custo. Então a tabela fica um pouco mais simples. Você vai ter que reduzir ao máximo os custos fixos. Então nada de café, bolinho, chocolatinho, presentinho de Páscoa, mimozinho para criança, talvez ter um número reduzido de funcionários. Difícil, mas você vai ter que reduzir ao máximo. Não tem internet para paciente, enfim, tenta reduzir ao máximo do máximo o que você puder. Resultado dessas variações, então a gente reduziu hora clínica, né? Reduziu os custos e a gente reduziu também as faltas, depreciação. Então a gente chegou aqui num valor que era 290 para uma restauração para 168. Ainda é muito alto para convênio. Não sei de nenhum convênio que vai pagar R$150 uma restauração classe 1. Acho que não existe. Então ainda não tá bom. Ok, mas você lembra que esse valor é para usar 1 hora. Então vamos fazer essa restauração em meia hora. Eu já reduzo de 168 para 117. Mas eu ainda desconheço algum convênio que vai pagar classe 1 em R$120. Me corrijam se eu estiver errada. Bom, eu reduzi para 15 minutos, foi para R$92. Paula, ainda não dá, o convênio paga R$50, vamos supor. Eu preciso chegar nesse número, porque o consultório é uma empresa que tem que dar lucro, mesmo atendendo convênio, certo? Então, para atender convênio e você conseguir tirar o teu salário, o salário não está mexendo, tá? A gente vai ter que reduzir a qualidade do material.
Então, qualidade de material. Ali tinha uma resina de quase R$200, tinha um adesivo de 280, isolamento absoluto, anestésico de qualidade mais alta. Então, você vai ter que reduzir tudo. Então, de um gasto de quase R$50 de material, a gente foi para um gasto de 18. E aí sim, a restauração caiu para R$49. Então vejam, você vai precisar trabalhar. É muito triste isso, né? Porque como que você trabalha de maneira correta, reduzindo a qualidade dos materiais, reduzindo o tempo? A gente sabe que a odontologia bem feita, infelizmente, ela demanda tempo. Não tem como você fazer rapidamente, é muito difícil, né? Então, você vai ter que reduzir o tempo, a qualidade cai. É uma escolha, a gente não pode recriminar ninguém por isso, é uma escolha, mas a gente não pode deixar de lado os números, porque os números não mentem. Se você escolheu atender convênio, saiba que você tem que reduzir o valor de hora clínica, reduzindo os custos do consultório. Seu consultório tem que ser o mais simples possível, sem nada de supérfluo. Você vai ter que trabalhar muito, trabalhar de forma rápida e com o material mais barato possível. Aí a gente tem outras questões que envolvem um atendimento de convênio, que é o tempo que você vai demorar para preencher a papelada. Esse tempo eu não coloquei aqui, né? Então esse tempo quem paga, né? É algo a se pensar. Então o convênio eu coloquei alguns questionamentos para vocês, né? Porque a gente tem que reduzir drasticamente os custos, atendimento em menor tempo possível. Você tem esse tempo extra para preencher a papelada, que não dá para pôr na conta, a qualidade do atendimento vai cair. Mas eu coloquei aqui um último item que eu escuto muito dos colegas, mas eu recupero prejuízo em outros procedimentos. O convênio me traz paciente particular de endo, paciente particular de prótese, paciente particular para algum outro tipo de procedimento que o convênio não cubra. Vamos lá, eu calculei também isso. Como que você vai fazer? Só voltando aqui um pouquinho, para recuperar o prejuízo disso. Uma coisa que a gente calculou, vamos supor que a cada 10 restaurações, você fecha uma prótese. Você já está vendo que as 10 restaurações você já está no limite, talvez você esteja até perdendo dinheiro. E aí você quer recuperar o prejuízo na prótese. Só que aí você vai calcular a prótese de maneira correta na sua planilha, no Pricify, onde você decidiu calcular. Você tem que incluir o prejuízo de 10 restaurações. Você acha que o paciente de convênio vai pagar esse valor mais alto na prótese para compensar os outros procedimentos que você teve prejuízo? Então você precisa calcular. A gente calculou isso lá no Mini MBA, a gente colocou o valor da prótese e mais um acréscimo dos prejuízos. E é difícil? Será que a cada 10 você fecha uma prótese? É muito difícil prever isso. Você tem esse controle de quantos pacientes te retornam com outros procedimentos e você está colocando nesse outro procedimento o prejuízo do resto, né? Então precisa pensar se vale a pena trabalhar dessa forma, se é isso que você escolheu, porque quando você atende convênio, você não tem tempo para fidelizar esse paciente. Então, a odontologia a gente sabe que não é só o atendimento, é todo esse relacionamento com a família, com os pacientes. Então é importante que você pense a respeito disso e os números falam por si só. Calcule corretamente antes de decidir se fica com convênio ou não. Ah, Luciano, querido! Legal, legal. Passa tempo calculando a tabela. É isso aí, a quarentena vamos calcular. E como apresentar o seu preço para o paciente, né? Eu acho interessante apresentar o preço a prazo parcelado, né? Então, olha, o valor ficou 5 parcelas de 100, 5 de 200, 5 de 170. Se ele perguntar sobre o pagamento à vista, se tem desconto, você sabe até onde você pode chegar, porque você tem ali a tua planilha, né?
E você ainda tem uma margem que o Precify te dá se o paciente for pagar em dinheiro, porque tem paciente que chora, né? Não, mas eu vou pagar em dinheiro e tal. Então você sabe até onde você pode chegar, porque você calculou corretamente ali em todos aqueles componentes do preço final. Para chegar ao valor, você sabe que dá para dar, te dou 10% à vista. Se for no dinheiro, dá para dar 15% à vista. Então, muitas vezes a gente fecha vários tratamentos no dinheiro porque a gente tem essa flexibilidade. Então, aqui, isso que eu estou falando para vocês, né? Então, aqueles valores. Se o paciente for pagar à vista, a consulta dá 83. Mas eu vou pagar no dinheiro, eu ainda posso tirar mais 2 e pouco, né, da taxa do cartão, e aí você pode arredondar para 80. Então você tem aqui os valores que você pode dar de desconto. E o que a gente aprendeu? Né? A gente aprende muita coisa, eu aprendi muita coisa com isso aí. Não terei pacientes se deixar o convênio. Pode ficar tranquilos. Eu atendi convênio por pouquíssimo tempo, por 6 meses, porque para mim não dava, né? Tinha que preencher aquela papelada, o valor era muito baixo, então graças a Deus eu consegui não atender convênios por muito tempo. Mas você vai ter paciente sim, é melhor que você tenha um paciente de manhã e um à tarde particular do que você ter 20 pacientes de convênio. Você vai fazer o atendimento, você vai dar a atenção. Com esse paciente que sai encantado com o seu tratamento, ele te indica mais. Então se você faz uma odontologia séria, uma odontologia correta, você vai ter paciente sim. Fique tranquilas. Tenho que praticar o mesmo preço da concorrência? Não tem. O preço, você faz o seu preço, né? E o que o teu paciente vai perceber ali são os valores. Né? Preço diferente de valor. O preço a gente tem que calcular para saber o mínimo que a gente vai ter que cobrar. Depois disso, a gente vai entender se toda a nossa apresentação está compatível. Então, não precisa ser igual da concorrência de forma alguma. Esquece a concorrência, faz o teu trabalho, foca no seu atendimento da melhor forma possível, que o teu paciente vai valorizar o seu tratamento. E se ele não valorizar, ótimo, é melhor que ele vá para outra pessoa. Eu sempre falo isso. Porque tem paciente, sempre brinco, não tem essa história de, eu quero atender só paciente nível A e B. Não é assim, eu atendo todos os níveis de paciente. Eu sempre falo que tem aquela pessoa que vai dar valor para o seu tratamento, independentemente da classe social que ela está. Então, tem paciente que tem muita grana e que não compra filé mignon, né? Não faz churrasco de picanha, um horror. E tem ali o assalariado que junta dinheirinho porque ele quer comer um churrasco de picanha. É a mesma coisa com o consultório. Então, tem pacientes que são assalariados, que vêm de ônibus no meu consultório e que pagam parcelado direitinho e querem um atendimento de qualidade. Também tenho pacientes que são de nível A e pagam de forma mais tranquila. Então, a única forma é o parcelamento que vai mudar, né? Ou você fazer algumas facilidades para o paciente que não tem tantas condições, mas que quer fazer o seu tratamento. A historinha do meu paciente, né? Eu atendo bastante paciente de baixa renda. Meu consultório antes era num bairro mais simples. E eles vêm, eles aceitaram, né? Sim, quando eu expliquei tudo, eles aceitaram, mesmo eu reajustando os valores. Foi assim uma época que a gente dava muita risada até no consultório, porque eu já falava, eu não sei calcular mesmo, sou péssima matemática, eu sou só boa dentista, e se eu não cobrar esse valor eu vou ter que fechar. E eles, não, pelo amor de Deus, doutora, não, fica tranquila, a gente dá um jeito. Então, eles aceitam sim, tá? Independente da renda. Todos os seus custos devem estar incluídos no seu preço. Então, vocês viram, não tem como a gente tirar do bolso. Então, você tem que incluir todos os custos no seu preço final.
O lucro é o salário do empreendedor. Então lembra que você podia estar pegando todo esse dinheiro e investindo em outra coisa. Numa loja, numa franquia, deixado guardado no banco rendendo. Você pegou todo esse dinheiro, todo esse tempo, tudo que você investiu para não ter lucro no consultório. Então, eu não sei de onde veio essa mentalidade que o dentista tem que, né, não ganhar dinheiro. Parece que é vergonha falar que quer lucrar ou ganhar dinheiro. Não é vergonha nenhuma, é justo, é honesto, é correto você calcular corretamente e cobrar o valor justo pelos seus procedimentos. Se você pratica uma odontologia de qualidade, o seu preço sempre será justo. Então, é o que eu falo, faça uma odontologia honesta, de qualidade, com princípios, seja correto, faça na boca do seu paciente o que você gostaria que fizesse na sua boca, na boca do seu filho, com o máximo de cautela em todos os protocolos, e tenho certeza que é uma semente que vai germinar, vai dar frutos com toda certeza. E a odontologia de qualidade sempre é prezar pela excelência, né, em todos os procedimentos, praticar sempre a prevenção, né? Acho que a gente esqueceu um pouco o que é ser dentista. A odontopediatria tem isso mais forte, né? Eu admiro muito os odontopediatras porque eles têm a prevenção como algo muito sério na prática diária, na clínica. Os outros dentistas acabam perdendo um pouco isso. E o dentista é que precisa orientar qual creme dental vai usar, qual quantidade vai usar, com flúor, sem flúor, qual é a escova, qual é a frequência, o que ele vai comprar. Não é o farmacêutico, a propaganda das mídias. É o dentista que tem que orientar o paciente com o que ele vai usar, como ele vai usar. Então a gente perdeu um pouco isso. A odontopediatria não, graças a Deus, mas é importantíssimo praticar a prevenção e ela é muito lucrativa. Tem uma aula que eu dei com a Lelê, né, lá na 3M, que a gente abordou os produtos da 3M para prevenção e uma tabelinha de preços como essa que eu fiz para vocês, só falando em prevenção. É muito bom, é muito bom. Então, a hora que a gente calcula o que a gente gasta para fazer prevenção e o lucro que ela te dá, imagina vocês atendendo 4 pacientinhos de manhã de prevenção e 4 pacientinhos à tarde de prevenção e ganhando seus 8.000 livres por isso no final do mês. É uma delícia. É muito melhor fazer prevenção do que fazer uma pulpotomia, uma pulpectomia, uma frenectomia, tantos procedimentos mais invasivos e difíceis na odontopediatria. Atualização constante, muito importante, o ambiente ser acolhedor, um ambiente acolhedor faz toda a diferença, toda a diferença. E ao errar, errei, todo mundo erra, a gente está sujeito a isso. A gente tem que mostrar empenho em resolver a situação da melhor forma possível e é dessa forma que a gente constrói a nossa carreira profissional e a gente vai colher frutos muito bons ao longo dessa vida de atendimentos que é incrível, né? Então eu queria agradecer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Como captar pacientes que não sejam de convênio? Então, nessa aula que a gente tem, né, Leli, a gente fala um pouco sobre captação de pacientes. A gente pode ver se depois é interessante a gente dar essa aula para vocês, se é possível. Eu quero agradecer. São 3h30, acho que estamos mais ou menos dentro do tempo. Todos à disposição aqui para as dúvidas, o que vocês quiserem perguntar. Se depois surgirem dúvidas, eu estou sempre à disposição, podem me enviar. A Lelê tem meus contatos, eu estou aqui no Instagram também. O Instagram, qual o seu valor? É o Instagram do Pressify. Então lá vocês também podem colocar todas as dúvidas em relação à elaboração de preços. O Alexandre, ele responde para todo mundo. Tem o e-mail também, quem se sentir mais à vontade, e tem o site. O Pressify é uma plataforma que você pode acessar do computador ou do celular, mas ele não é um aplicativo, ele é um software mesmo, tá? Então é isso. Vou me despedindo então de vocês. Um grande abraço carinhoso. Muito bom estar com vocês, muito, muito bom mesmo. Obrigada, Lelê, pelo convite. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Beijos.